Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook e no vídeo de hoje vamos falar sobre o caso de Holly Gossard. Este caso foi na verdade um pedido de um dos meus inscritos, então um enorme agradecimento a Megan por solicitá-lo. Como mencionei em vídeos recentes, agora tenho um formulário para solicitar um caso, caso você ainda não saiba. Então, basicamente, se há um caso que você gostaria que eu cobrisse, você pode ir ao link na descrição e solicitar um caso. Recebo muitos pedidos de casos nos comentários dos meus vídeos. Se você solicitar ou sugerir um caso através do formulário, facilita para mim, pois significa que todos os pedidos estão em um só lugar. Dessa forma, é mais provável que eu cubra o caso, já que verifico meu formulário de solicitação diariamente. Assim, é mais provável que eu veja e lembre do caso se for feito através do formulário, pois estou sempre verificando para decidir qual caso fazer a seguir. Se você solicitar um caso, eu posso vincular suas redes sociais na descrição do meu vídeo, se desejar. Você não precisa ser, mas isso é apenas um pequeno agradecimento por solicitar o caso. Antes de entrar no vídeo, eu só quero esclarecer que minha intenção com esses vídeos nunca é ofender ou chatear alguém que possa ter estado envolvido com o caso. Todas as informações deste vídeo vieram de várias fontes na internet, como artigos e documentários. Então desculpe se algo estiver incorreto ou se eu deixei de mencionar algo realmente importante. Sinta-se à vontade para me informar nos comentários. E tendo dito tudo isso, vamos entrar no caso de hoje. Holly Gossard era uma jovem de 20 anos, nascida em 24 de julho de 1993, filha de Nick e Amanda Gossard. Ela também tinha uma irmã mais velha chamada Chloe. Chloe era apenas alguns anos mais velha que Holly e, por isso, enquanto cresciam, as meninas sempre foram muito próximas, tendo um vínculo fraterno adorável. Foi divertido crescer com a Holly. Ela tinha tanta energia e sempre era muito brincalhona e sempre em movimento. Você não conseguia acompanhá-la, ela disparava para todos os lados. Holly foi descrita como uma pessoa muito divertida, brilhante, vivaz e talentosa. Ela sempre foi muito determinada a se sair bem e era muito amada por seus amigos e família. Ao crescer, Holly simplesmente adorava participar de vários esportes diferentes, como futebol, ginástica, atletismo, jiu-jitsu, equitação, praticamente qualquer esporte que você mencionasse, Holly tentaria. E Holly, junto com seu pai Nick, também era uma ávida fã do Manchester United. Holly também era apelidada de Ginger pelos amigos por causa de seu cabelo ruivo brilhante, e, embora Holly sempre tenha sido muito esportiva ao crescer, quando entrou na adolescência, seu lado mais feminino começou a aparecer um pouco mais e ela se interessou muito pela indústria de beleza, moda e cabelo. E à medida que sua paixão pela indústria da beleza e do cabelo crescia, Holly decidiu que queria ser cabeleireira. Quando Holly saiu da escola aos 16 anos, foi exatamente o que fez. Ela fez um aprendizado no salão de beleza Reflexões em 2010. Embora Holly realmente gostasse da parte de cabeleireira deste trabalho, sempre foi um dos seus sonhos e aspirações de poder viajar sozinha, e quando Holly falou com seu pai Nick sobre isso, ele sugeriu talvez combinar os dois, talvez combinar seu amor por cabeleireiro e seu amor por viajar, e ir trabalhar como cabeleireira em um navio de cruzeiro. Em 2012, Holly conseguiu uma vaga na Academia Steiner, uma faculdade de treinamento em cabelo e beleza. E foi aqui onde Holly planejou treinar por um tempo, em cabeleireiro antes de eventualmente ir trabalhar nos navios de cruzeiro. No entanto, seu treinamento na Academia Steiner na verdade não começou até março de 2013, e então Holly decidiu aceitar um emprego trabalhando em um bar Zest apenas para ganhar algum dinheiro extra. E foi enquanto ela trabalhava neste bar Zest que Holly conheceu Asher Maslin, um segurança de 20 anos que também trabalhava no bar e logo se tornaria o namorado de Holly. Quando se conheceram, Holly e Asher logo começaram um relacionamento, pois se deram muito bem. Eles mantiveram o relacionamento discreto por um período, porém, semanas depois, Holly pediu aos pais, Nick e Amanda, se poderia convidar um amigo para jantar. Asher e seus pais estavam absolutamente bem com o namoro e ansiosos para conhecer o novo namorado de Holly. No entanto, quando Holly entrou pela porta com Asher, sua mãe Amanda se virou para o marido. Nick disse, não ele. Você vê, Amanda na verdade conhecia Asher Maslin, ele costumava frequentar a escola local, onde Amanda trabalhava, e Amanda se lembrava dele na escola como sendo muito barulhento, muito falador, muito rebelde, em geral um pouco encrenqueiro.
Na escola, eles estavam um pouco desconfiados dele no começo. Não conhecia o Asher antes da Holly começar a namorar. A primeira vez que o conheci foi quando ela o trouxe para casa um dia e perguntou se podia trazer um amigo. Nós dissemos sim, não tem problema, mas quando ela entrou, minha esposa disse, é ele. Ela o conhecia dos tempos de escola onde trabalhava, né? Então eu não conhecia o Asher, mas a Mandy sim. Ela apenas me disse que na escola ele era um pouco rebelde, um pouco falador, um pouco atrevido, e ela disse a ele desde o início, o que foi muito corajoso, porque a Mandy normalmente não diz esse tipo de coisa. Apesar disso, a Holly parecia realmente feliz com o Asha e então seus pais apenas decidiram dar a ele o benefício da dúvida e, a princípio, realmente parecia que o Asha havia mudado desde quando estava na escola. Ele foi muito respeitoso com a família desde o começo. Ele se dava bem com eles e foi simplesmente bem-vindo em sua casa. No entanto, logo a família de Holly começou a notar alguns comportamentos controladores por parte de Ash. A família de Holly começou a perceber que Asha e Holly discutiam muito, e Holly sempre recebia muitas mensagens de texto e muitas ligações de Asha constantemente. Ele estava sempre tentando entrar em contato com ela, e eu suponho que o tipo de mensagens constantes e ligações constantes é uma questão de opinião pessoal. Suponho que vocês podem decidir se acham que isso é um pouco controlador e obsessivo, mas eram apenas pequenas coisas assim que a família estava notando sobre Asha Maslin que eles achavam um pouco estranho. Eu ouvi eles discutindo no telefone várias vezes, mas geralmente a maioria dos casais faz isso, mas se tornou um pouco mais frequente e ela tinha tantas chamadas perdidas no telefone e seria uma constante troca de mensagens, o que eu não achava muito normal. Holly mudou-se de Gloucester para Watford para treinar na Steiner Academy e logo conseguiu o emprego dos sonhos. Ela conseguiu um lugar como cabeleireira em um navio de cruzeiro para as Bahamas após completar seu treinamento. Holly estava muito empolgada com isso. Como mencionei antes, ela era muito ambiciosa, aventureira e queria viajar. Então sua família estava muito feliz por ela. Além da felicidade genuína por Holly, seus pais também sentiam alívio, pois presumiram que com o treinamento em Watford e o eventual trabalho no navio de cruzeiro, o relacionamento dela com Asha chegaria ao fim. Contudo, aproximadamente uma semana e meia após Holly mudar-se para Watford, sua família descobriu que Asher Maslin a havia seguido até lá secretamente e estava hospedado em um albergue. Holly foi para Watford para treinar com Steiner e então, cerca de uma semana depois, descobrimos que Asher a havia seguido até lá e ele estava hospedado em um albergue ou algum lugar assim, o que não nos deixou muito felizes, mas obviamente não havia nada que pudéssemos ter feito a respeito. E após uma semana de início de seu treinamento na Academia Steiner, Holly realmente ligou para seus pais e disse que queria voltar para casa. Holly nunca deu uma razão específica para querer voltar para casa, e então seus pais ficaram realmente confusos. Esse era o sonho de Holly e acharam estranho que ela repentinamente quisesse voltar. Inicialmente, eles pensaram que talvez ela estivesse apenas com um pouco de saudades de casa. Mas depois de um tempo, parecia que Holly estava se saindo muito melhor em Londres. Ela havia conseguido um emprego em um salão lá enquanto fazia seu treinamento, e seu relacionamento com Asha Maslin continuou. 3 meses após o início do relacionamento deles, em maio de 2013, Holly e Asha foram convidadas para a refeição de aniversário da mãe de Holly, Amanda, em Gloucester. No entanto, Asha Maslin chegou 1 hora atrasado para esta refeição de aniversário e, além disso, ele estava bêbado quando chegou. Enquanto estava no restaurante, Asha se tornou muito abusivo com os funcionários do restaurante. Ele gritava com eles, era rude, estalava os dedos para eles e também começou a ser muito abusivo com Holly e sua família também. No final, Asha Maslin teve que ser retirado do restaurante pelo parceiro da irmã de Holly, porque ele estava sendo realmente abusivo, como eu disse, nesse ponto era realmente constrangedor para Holly. Quando foi o aniversário da Mandy e nós o convidamos e todos nós 6 saímos para uma refeição e ele chegou 1 hora atrasado, ele estava bêbado. Ele foi abusivo e desrespeitoso no restaurante com a Mandy, comigo, com a Holly em particular e também com os outros funcionários. Então, o parceiro da Chloe teve que levá-lo para fora e pedir que não fosse desrespeitoso. Eu estava enojada com isso. Eu não consigo imaginar como você pode se apresentar para qualquer pessoa, família ou amigos nesse estado. E então agora a família de Holly estava ainda mais preocupada com o relacionamento dela com Asher, porque literalmente parecia que ele não havia mudado nada, mas infelizmente, apesar deste incidente no restaurante,
não fez com que Holly terminasse com Asher e ela simplesmente voltou para Londres com ele. Holly finalmente terminou seu treinamento na Steiner Academy e começou a trabalhar no navio de cruzeiro. No entanto, após apenas algumas semanas no navio, Holly decidiu sair e deixar o emprego e a família dela acredita que Asher Maslin a convenceu a sair e ficar em Londres com ele. Embora trabalhar em um navio de cruzeiro fosse o sonho de Holly, ela conseguiu um emprego em um salão de beleza em Watford. Embora a família de Holly vivesse em Gloucester e ela morasse em Londres, Holly ainda via sua família sempre que podia, e em uma ocasião sua família realmente veio a Londres para almoçar com Holly. Entretanto, sua irmã Chloe observou que Holly estava o tempo todo recebendo inúmeras mensagens de texto, ligações e contatos constantes de seu namorado Asher Maslin enquanto estava com a família. As mensagens de texto de Asher para Holly diziam coisas como "não deixe sua família persuadi-la a voltar para casa" e também "você tem que ficar aqui comigo". Houve outra ocasião em que fomos visitar Holly em Londres e ela saiu conosco para almoçar. E enquanto Holly estava pegando uma bebida, no bar o telefone dela não parava de tocar. Eu podia ver as mensagens na tela. Uma das mensagens era: "não deixe que te levem de volta ou tentem te persuadir a voltar. Você precisa ficar aqui comigo". Asher Maslin se sentia ameaçado pela família de Holly. Ele queria ter controle total sobre a vida dela e sentia que a família dela estava atrapalhando isso. Em seu olhar, nenhum dos dois poderia ter Holly. Agora, ela pertencia a ele. Em agosto de 2013, 6 meses após o início do relacionamento, o casal ainda morava junto em Londres e decidiu ir juntos ao carnaval de Notting Hill. Enquanto estavam neste carnaval, Holly realmente deixou Asher momentaneamente porque acredito que um dos primos de Asher queria ir ao banheiro e ele não sabia onde era. Então Holly se ofereceu para ir com ele, mas demorou-te um pouco para Holly encontrar Asher novamente porque é um carnaval, está movimentado, tem muitas pessoas e, portanto, é compreensível que tenha demorado um pouco para eles se localizarem novamente. No entanto, quando finalmente se encontraram novamente, Asher Maslin estava furioso com Holly por tê-lo deixado por tanto tempo. Por algum motivo, ele estava absolutamente enfurecido com Holly e então se tornou violento e empurrou Holly para o chão. No carnaval, Holly me disse que tinha levado um dos primos de Asher ao banheiro. Ele não queria ir sozinho e ele não conseguia encontrar Asher, não conseguia encontrar Holly. Então ele estava em pânico e Asher estava ligando e mandando mensagens para ela. E quando ela voltou, obviamente é um lugar bastante movimentado, leva um tempo para ir lá. Ele estava simplesmente furioso e enfurecido de raiva. Após o carnaval, Holly, muito chateada, ligou para os pais pedindo que a buscassem em Londres. Minha filha me ligou pedindo para buscá-la em Londres, pois queria voltar para casa. Larguei tudo no trabalho e fui imediatamente. Outro incidente em que Asher Maslin foi violento com Holly foi realmente capturado por câmeras de segurança 6 meses antes de sua morte. Acredito que durante este incidente, Holly e Asher estavam na cidade uma noite e por algum motivo Asher se tornou violento com Holly novamente e desta vez ele realmente colocou as mãos em volta do pescoço dela. E como eu disse, isso foi capturado por câmeras de segurança e Asher Maslin foi preso. No entanto, Holly não prestou queixa. Mas essa vez que ele foi preso por colocar as mãos em volta do pescoço de Holly, não foi realmente a primeira vez que Asher Maslin teve envolvimento com a lei. Na verdade, ele já havia sido preso várias vezes antes deste incidente por vários motivos diferentes, incluindo agressão, violência, dano criminal, roubo e posse de drogas da classe A. Voltando ao ponto, Holly tinha acabado de voltar para casa com sua família em Gloucester. Apesar do incidente no carnaval, ela decidiu dar outra chance a Asher Maslin e o relacionamento deles continuou. Mas a irmã de Holly, Chloe, não estava nada feliz com o fato de Holly ter reatado com Asher. Compreensivelmente, este rapaz havia sido violento com Holly em várias ocasiões diferentes e ela havia reatado com ele e por causa disso, por causa do fato de Chloe realmente discordar do fato de Holly ter reatado com Asher, as irmãs realmente se desentenderam por um tempo. Quando Asher e Holly voltaram de Londres para Gloucester por causa do que havia acontecido, eu realmente não queria ter muito a ver com Asher e, na verdade, eu e Holly nos desentendemos um pouco por causa disso.
Ela estava bastante decidida de que queria dar a Asher outra chance e eu não estava muito feliz com isso. Depois de voltar para casa em Gloucester, Holly logo conseguiu outro emprego em setembro de 2013 em um salão de beleza chamado Fringe Benefits e LaBelle Hair and Beauty, e Holly realmente gostava deste trabalho no salão. Ela se dava tão bem com seus colegas e clientes e fez grandes amigos trabalhando lá. Holly parecia realmente feliz, no entanto, a cada dia que passava, seu namorado Asher Maslin se tornava cada vez mais desrespeitoso e abusivo com ela. Ele constantemente aparecia bêbado na casa de Holly. Ele a seguia se ela saísse com amigos, ela nem mesmo podia ir e passar tempo com seus amigos sozinha. Ele sempre tinha que aparecer e quando aparecia ele era abusivo com os amigos dela. Holly costumava contar que quando saía com amigos à noite, ele aparecia de repente no final, às vezes sendo abusivo com outros, às vezes bêbado. Mas sempre aparecendo onde ela estava, então ela realmente não podia sair sozinha com os amigos sem que ele estivesse lá em algum momento. E houve várias vezes em que eu conversei com Harley sobre o relacionamento e disse, olha, se você quer que eu me envolva com o relacionamento, você quer que eu fale com ele, me avise. Mas ela disse, não, pai, eu vou lidar com isso, vou fazer do meu jeito, vou tentar fazer isso de forma amigável, então eu te aviso quando precisar da sua ajuda. No fim, Holly se cansou de tudo aquilo. Ela estava cansada do fato de que Asha tentava constantemente controlar todos os aspectos de sua vida, e então ela finalmente decidiu terminar o relacionamento. Então, Holly ligou para Asha e disse que não queria mais ficar com ele, mas Asha não ia deixar isso acontecer, e então ele decidiu chantagear emocionalmente Holly e dizer a ela que se ela terminasse com ele, ele se mataria. E isso aterrorizou Holly, mesmo que ela não quisesse mais estar com Asher, ela ainda se importava com ele e obviamente não queria que ele se matasse, então ela foi meio que forçada a manter contato com Asher. Apesar de não serem mais um casal, Asher ainda assediava Holly, mandando mensagens e ligando constantemente, não a deixando em paz. Neste ponto, Holly só queria seguir em frente com sua vida, mas Asher estava impedindo-a de fazer isso, então no dia dos namorados, em 14 de fevereiro. 2014. Holly concordou em encontrar Asha em um pub local para discutir as coisas e enquanto estavam neste pub, Asha estava tentando convencer Holly a lhe dar outra chance e voltar com ele. Mas como eu disse, Holly já tinha tido o suficiente neste ponto. Ela não queria mais estar com ele e disse não, tentando fazê-lo entender. Porém, como de costume, Asha ficou irritado por não conseguir do seu jeito e jogou um copo de água no rosto de Holly, no pub na frente de todos. Quando Holly tentou sair do pub e entrar em seu carro, Asha entrou no lado do passageiro e perguntou se poderia usar o telefone dela para chamar alguém para buscá-lo. Porém, Asha se esticou, roubou o cartão bancário de Holly e fugiu, esvaziando a conta dela. Então ele a seguiu de volta ao carro, entrou no carro, ele disse, posso usar seu telefone para fazer uma ligação, alguém para me buscar? Ela disse sim. Então ele roubou o cartão bancário dela e esvaziou a conta. No dia seguinte, Holly contou à sua família o que havia acontecido na noite anterior, e a família decidiu contatar a polícia sobre Asher Maslin. Enquanto Holly e sua família conversavam com a polícia sobre o comportamento de Asher, ela revelou detalhes desconhecidos até mesmo por seus familiares. Por exemplo, eles descobriram que Asher ameaçava Holly e sua família e Holly nunca contou a ninguém porque não queria que sua família se preocupasse e então ela apenas guardou isso para si mesma até este ponto. A polícia veio no sábado à noite e Mandy, Holly e eu nos sentamos na sala com eles. Ela contou tudo, revelando uma série de coisas das quais não estávamos cientes, particularmente sobre alguns dos abusos que ela vinha sofrendo dele. Quando a polícia estava aqui, ele estava enviando algumas mensagens de texto, então a polícia poderá testemunhar o que foi dito e as ameaças ao meu pai, ameaças à família de Esther e ameaças à casa. Depois que Holly contou à polícia sobre o comportamento de Asha, a polícia disse a Holly que, depois que ela assinasse sua declaração sobre Asha Maslin, o caso iria para o tribunal e, por isso, Holly estava muito relutante em assinar a princípio porque ela não queria ir ao tribunal, ela não queria enfrentar Asha no tribunal e então ela decidiu tirar algum tempo para pensar sobre isso. No entanto, Holly acabou assinando a declaração e a polícia iniciou a investigação sobre Asher Maslin, trazendo alívio para Holly e sua família naquele momento. Eles finalmente sentiram que tudo havia acabado e Holly poderia seguir em frente com sua vida. Mas Asher descobriu que Holly o havia denunciado à polícia e ele ficou furioso.
Foi neste ponto que ele percebeu que Holly estava falando sério sobre o relacionamento ter acabado e ele obviamente não estava feliz com isso e decidiu que iria se vingar e retomar o controle. Na terça-feira, 18 de fevereiro de 2014, 4 dias depois de Holly terminar de vez com Asher Maslin, Holly na verdade foi à cidade naquela manhã para fazer as unhas. Desde a separação, Holly recebeu algumas mensagens de texto de Asher Maslin que ela ignorou. Uma dessas mensagens de Asher para Holly dizia: "Eu não quero ficar violento ou vou levar isso longe demais." Apesar das mensagens, Holly parecia bem, segundo todos ao seu redor. Ela não se abalou e estava colocando sua vida nos trilhos após fazer as unhas. Holly começou a trabalhar no salão logo após o almoço. No trabalho, seus colegas perguntaram se ela estava nervosa ou ansiosa sobre a situação com Asher Maslin, mas ela disse que estava se sentindo bem. Cada pessoa que trabalhou naquele dia perguntou a Holly se ela estava preocupada ou se estava assustada, e Holly, sendo a pequena valente que ela era, se ela estava assustada, ela nunca demonstrou. Mas mais tarde, naquele mesmo dia, por volta das 6:45, o ex-namorado de Holly, Asher Maslin, realmente entrou no salão onde Holly ainda estava trabalhando. Acredito que nesse momento havia cerca de 1 ou 2 clientes no salão e 4 ou 5 membros da equipe, incluindo Holly. E quando Asher entrou no salão, ele foi direto até Holly e deu um soco no rosto dela. E foi nesse momento que um dos clientes pensou ter visto Asher Maslin segurando uma faca. Os clientes que estavam lá naquela noite disseram que Holly havia sido atacada e um dos clientes disse que pensou ter visto uma faca. O gerente do salão de beleza correu para os fundos e acionou a polícia imediatamente. No entanto, isso não impediu Asher Maslin de tirar sua faca e esfaquear Holly. Como eu disse, Asher tirou uma faca e começou a esfaquear Holly e colegas e clientes estavam todos tentando ajudá-la, mas Asher começou a ameaçá-los com a faca também. Asher Maslin esfaqueou sua ex-namorada Holly 14 vezes antes de fugir da cena e levar a faca com ele. Após Asher sair do salão, seus colegas tentaram ajudar Holly, que permanecia no chão em uma poça de seu próprio sangue. Quando os paramédicos chegaram, ela foi levada imediatamente ao hospital, onde os médicos tentaram desesperadamente salvá-la. Mas, infelizmente, era tarde demais e às 6:51 da tarde, Holly Gazard foi declarada morta após sofrer uma grande perda de sangue. Então os policiais chegaram à casa da família Gazard e foram recebidos por Nick, o pai de Holly. A polícia informou a Nick que sua filha mais nova, Holly, havia sido assassinada. Quando Nick soube que Holly havia sido assassinada, ele estava sozinho, prestes a sair para encontrar sua esposa Amanda e sua outra filha Chloe. E justo quando eu estava saindo de casa, 2 policiais desceram a rua e perguntaram se eu era Nick Gazard. Eu disse que sim. Ele disse: "Você se importaria de entrar?" Eles disseram que tenho algumas notícias ruins para você. É sua filha, Holly Gazard. Eu disse sim. Ela disse: "Lamento muito, mas houve uma altercação e ela foi assassinada." Então agora Nick estava diante da horrível tarefa de ter que contar à mãe e à irmã de Holly que ela havia sido assassinada. Foi simplesmente devastador, absolutamente devastador. Um pensamento que passava pela minha cabeça era: como vou contar para Mandy e Chloe que Holly foi assassinada? Esse era o único pensamento que passava pela minha cabeça. Algo que um pai nunca deveria ter que fazer. Eu pensei que ele tinha demorado um pouco e eu estava um pouco preocupada, e ele voltou pela porta e ele estava completamente branco e tentou me levar para a sala de estar onde minha filha estava e minha mãe, e ele olhou para minha mãe e disse que tinha uma notícia muito ruim. Holly foi esfaqueada e ela morreu. E minha mãe meio que caiu no sofá e estava chorando, e fiquei completamente entorpecida, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, equipes forenses foram ao local onde Holly foi assassinada para coletar o máximo de evidências possíveis na cena do crime. Para a polícia, essa foi uma investigação direta. Eles sabiam imediatamente quem assassinou Holly devido às testemunhas no salão. Neste ponto, só precisavam encontrá-lo, pois ele estava foragido, como mencionado anteriormente. A polícia precisava encontrar Asher Maslin o mais rápido possível, porque neste ponto ele era uma ameaça potencial para o resto da família de Holly. Se Asher pode matar tão facilmente a garota que ele afirmava amar, o que o impediria de tentar assassinar o resto de sua família?
Então, a polícia temia que talvez os pais de Holly e sua irmã estivessem em perigo enquanto ele ainda estava solto. Por isso, a família Gazard recebeu uma escolta armada e foram retirados da vila caso Asha pretendesse prejudicá-los também. Nós precisávamos descobrir onde Asha Meslin estava, então isso se tornou nosso principal objetivo, se você quiser, para descobrir onde ele estava. Obviamente tínhamos alguém à solta, potencialmente com uma faca, então essa era outra de nossas preocupações. Foi relatado que logo após assassinar Holly, Asher Meslin realmente entrou em um táxi e então a polícia decidiu rastrear o motorista deste táxi. E o motorista foi realmente muito útil para localizar Asher Meslin. Após uma caçada de 8 horas, Asher Meslin foi encontrado no apartamento de um amigo e foi preso sob suspeita do assassinato de Holly Gazard. A faca que Asher usou para assassinar Holly foi encontrada no dia seguinte, descartada em um canteiro de obras perto do salão. Após ser preso, Asher estava sendo interrogado, mas não cooperava de forma alguma com a polícia durante o interrogatório. Ele respondia sem comentários para cada pergunta que lhe faziam, parecendo não se importar. Para a polícia, ele parecia não sentir remorso pelo que fez, estava simplesmente sem emoção. Enquanto isso, a polícia estava analisando as imagens de circuito fechado de televisão em Gloucester do dia em que Holly foi assassinada, e isso forneceu à polícia ainda mais provas contra Asher Meslin. Nas horas antes da morte de Holly, Asher é flagrado em uma loja de conversão de dinheiro vendendo um digital Versatile Disc Player por 5 libras. Depois disso, ele é novamente flagrado em imagens de circuito fechado de televisão entrando na Wilkinsons e comprando uma faca de 12 polegadas por 3 libras. E então ele é flagrado pelas câmeras de circuito fechado de televisão apenas andando por Gloucester por algumas horas enquanto ainda carrega essa faca antes de entrar no salão por volta das 6:15 e assassinar Holly. E essas imagens de circuito fechado de televisão apenas mostram que esse assassinato foi premeditado, ele havia planejado isso. Asher Meslin tinha um plano, como eu disse, ele iria pegar algum dinheiro para este digital Versatile Disc Player para que ele pudesse então comprar uma faca e então ele iria assassinar sua ex-Holly Gazard. Esse assassinato não foi uma decisão de impulso do momento, como eu disse, né? Isso foi premeditado, ele sabia o que ia fazer naquele dia. Depois de matar Holly, Asher é pego correndo por uma rua em Gloucester antes de entrar em um táxi e ser preso horas depois no apartamento de um amigo. Com todas as evidências contra Asher, a polícia tinha provas suficientes para acusá-lo pelo assassinato de Holly Gazard. Mas apesar de todas as evidências contra ele, Asher não admitia nada e, portanto, um julgamento teve que ser marcado. Nas primeiras audiências judiciais, Asher Meslin, na verdade, se recusou a se declarar. Ele não se declararia culpado nem inocente. Aparentemente, ele queria ser avaliado psiquiatricamente antes do julgamento, provavelmente porque se a avaliação revelasse que algo estava errado com Asher psicologicamente, isso significaria que ele pegaria menos tempo. Asher foi muito esperto com isso. Ele sabia que se passasse por uma avaliação psiquiátrica que revelasse algo de errado, poderia pegar uma pena menor por este assassinato. Ele sabia disso e foi muito esperto com isso. Eventualmente foi avaliado, mas os resultados revelaram que psiquiatricamente não havia nada de errado com ele. Então, em sua 4ª audiência no tribunal, Asher Meslin se declarou culpado. E 5 meses após o assassinato, no dia 16 de julho de 2014, Asher Meslin, de 21 anos, é condenado à prisão perpétua com um mínimo de 24 anos pelo assassinato de Holly Gazard, de 20 anos. Após o assassinato de Holly, sua família, determinada a manter viva sua memória, criou a instituição de caridade Holly Gazard Trust em seu nome. Porque, como eu disse no início do vídeo, Holly sempre foi uma pessoa tão divertida, amorosa e positiva que sua família também queria que algo positivo surgisse de sua partida. O Holly Gazard Trust ajuda tantas pessoas de maneiras tão diferentes. O fundo apoia jovens na indústria de cabelo e beleza, porque era isso que Holly tinha tanto interesse. O fundo também realiza palestras educacionais em faculdades sobre relacionamentos saudáveis e abuso doméstico e também financia oficinas em escolas para educar os jovens sobre crimes com faca e comportamento antissocial. Após tudo o que aconteceu, eu definitivamente não queria que o nome da Holly fosse simplesmente esquecido. Por causa da maneira como ela era, quão popular ela era, eu queria fazer algo por ela e essa é uma das razões pelas quais criamos o Fundo Holly Gazard.
A vida da Holly foi tirada cedo demais, então queríamos criar algo em seu nome para manter sua memória viva, manter seu legado e fazer algo que ela teria feito e ela teria amado o que estamos fazendo. Isso teria estado em seu coração. Com a confiança, ela será uma parte ainda maior da família daqui para frente, porque queremos celebrar a vida dela ajudando os outros. Esperamos poder transformar esse negativo em positivo e fazer muito bem para outras pessoas, tanto em termos de educação, ajudando-as a passarem seus exames de cabeleireiro, quanto esperamos prevenindo que as pessoas sofram abusos domésticos. Honestamente, a confiança ajudou tantas pessoas e a família da Holly alcançou tanto em seu nome. Você pode realizar eventos para arrecadar fundos e também doar para a Holly Gazar Trust. Se estiver interessado, deixarei um link para o site na descrição deste vídeo. Eu recomendo fortemente que você visite o site porque, honestamente, quando eu estava lendo, fiquei tão impressionada com o trabalho que eles fazem. É simplesmente incrível e isso conclui este vídeo. Mais uma vez, um enorme obrigado a Megan por solicitar este caso. Como mencionei no início, para solicitar um caso, acesse o link na descrição e conte-me sobre ele. Posso acabar abordando-o. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se sim, deixem um like e inscrevam-se se ainda não o fizeram. Verei vocês em breve para outro mistério com Molly. Tchau, pessoal!